Monstros insetoides não têm capacidade de pensar e se mover apenas por instinto. Conteúdo patrocinado. Ao ouvir isso, pode-se pensar que isso tornaria mais fácil para tamers, como aqueles com a habilidade Animal Trainer, controlá-los. No entanto, a realidade é que seus instintos são muito poderosos para os humanos manipularem. Alguns inventaram maneiras de usar ervas especiais, incenso e certos sons para controlá-los até certo ponto, mas o resultado final era muito instável para ser chamado de domesticação. Era um método perigoso em que um erro terminaria com os pretensos domadores sendo comidos. E assim, o fato de que monstros insetoides e mortos-vivos não podem ser domados tornou-se amplamente conhecido. É assim que deveria ser? Vandaliel perguntou depois de ouvir a explicação de Borkus. Zumbido. Respondeu Borkus. Mais zumbido. Acho isso difícil de acreditar. Vandaliel havia sido capturado pelas incontáveis abelhas do cemitério, e agora estava sendo carregado por elas. Eles são tão amigáveis, no entanto. Aparentemente, era a época do ano em que as abelhas do cemitério mudavam a localização de seu ninho quando Vandaliel as encontrava. E então eles foram pegos por seu feitiço de atributo de morte. Houve um incidente anterior em que os mortos-vivos em uma masmorra eram amigáveis com Vandaliel, mas ele não conseguiu domá-los e trazê-los para fora da masmorra naquela época. No entanto, essas abelhas seguiram o grupo de Vandaliel até o próximo andar, provavelmente porque o nível da habilidade Death Attribute Charm de Vandaliel aumentou desde então. Ou talvez fosse simplesmente porque Cemetery eram mais compatíveis com Vandaliel, ghouls, vampiros e abelhas do cemitério. Este feitiço de atributo da morte funciona em muito mais coisas do que eu pensava, disse Borkus. As abelhas do cemitério eram originalmente um dos tipos de monstros criados pelo Rei Demônio para lutar contra os humanos e dominar este mundo. É possível que eles tenham sido realmente criados por um deus maligno que governa a morte. De qualquer maneira, se o Death Attribute Charm aumentar ainda mais, pode ser uma boa ideia começar a evitar dungeons e Devil's Nest, onde há muitos mortos-vivos. Seria um pandemônio se eu fosse seguido por hordas de mortos-vivos toda vez que entrasse e saísse desses lugares. Pode ser uma maneira eficaz de reunir forças rapidamente, no entanto. Então, o que você vai fazer sobre esse cara? Perguntou Vigaro, apontando para o meio-chefe no 20º andar da Subdragon Savana de Borkus. Gaiaon. O rank 6 Venom Viver abriu as asas que estavam presas aos seus membros dianteiros enquanto soltavam um rugido. Era um viver que havia envelhecido e aumentado sua classificação, tornando-se maior e evoluindo para ganhar a habilidade de secretar veneno mortal de suas garras e do enorme pico no final de sua cauda. Sua inteligência ainda estava no nível de ser relativamente inteligente para uma besta, e ainda era incapaz de cuspir alguma forma de respiração mortal. No entanto, a velocidade e a mobilidade dos viver normais não podiam ser comparadas às do Venom Viver. Foi dito que seria impossível, mesmo para os aventureiros da classe C, derrotar esse monstro em combate corpo a corpo sem serem capazes de voar. Vou tentar lutar sozinho, assim como planejamos no início. Vandaliel planejava usar o chefe intermediário que apareceu antes do chefe do Subdragon Savana de Borkus como um teste para si mesmo. Mesmo que ele subisse de nível e seus valores de atributos aumentassem, não faria sentido se ele não pudesse usá-los em batalhas reais. Ele não seria capaz de dizer com confiança que havia se tornado forte o suficiente para não ser morto instantaneamente pelo dragão Golem. Para esse propósito, ele deveria lutar contra o Venom Viver cara a cara e ver se conseguia derrotá-lo. Claro, sem usar uma barreira de absorção de mana para retirar a mana de suas asas e trazê-la para o chão. Claro, mesmo que ele fosse capaz de derrotar o Venom Viver, não havia garantia de que ele seria capaz de evitar uma morte instantânea nas mãos do meio destruído Dragon Golem. Aquele Dragon Golem era esmagadoramente superior ao fraco Dragon que estava batendo suas asas ameaçadoramente na frente de Vandaliel. Bem, isso é só para ter uma ideia de quão forte eu sou. Eu sei que não vou ganhar nenhuma habilidade especial ou qualquer coisa ao derrotar esse chefe intermediário. Se eu ganhar, vou tentar descer no Dragon Golem de novo e se ainda não der certo, só vou ter que voltar e treinar mais. Certifique-se de não morrer, Borkus o advertiu. Faça o seu melhor, garoto. Não esqueça que estamos todos cuidando de você, disse Zadiris. Recebendo esse incentivo, Vandaliel deu um passo à frente para desafiar o Venom Viver por conta própria. Eu também falhei desta vez, disse Vandaliel. Bem, não pode ser evitado.
Ouvi dizer que os aventureiros da classe C precisam ter muito talento ou trabalhar muito duro. Vandaliel trabalha duro para a idade dele, mas é 1 contra 1, você é um tamer, então não precisa se preocupar com isso, certo? Depois de falhar pela 5ª vez, Vandaliel voltou para Talosheim e estava descansando enquanto desenvolvia mais armas, fazendo katsuobushi e fazendo outras coisas. No momento ele estava participando de uma reunião entre Build e as outras mães que estavam ocupadas criando seus filhos, onde trocavam ideias sobre como cuidar das crianças. Ele também estava praticando magia de atributo de morte ao mesmo tempo. Conteúdo patrocinado. O cardápio de comida era principalmente japonês, consistindo em sopa de miso contendo katsuobushi e vegetais silvestres, udon em pó de bolota e agar-agar embebido em mel como sobremesa. Ele havia tentado fazer katsuobushi pela primeira vez nessa época no ano passado, produzindo em massa produtos fracassados que haviam sido feitos usando um processo baseado em seu conhecimento da terra de mais de 20 anos atrás, mas ele finalmente se tornou capaz de fazê-lo com sucesso e confiabilidade recentemente. Eu deveria ter aprendido mais sobre katsuobushi e comida defumada. Bem, eu nunca imaginei que estaria fazendo katsuobushi em outro mundo. Ele tentou conectar as peças de seu vago conhecimento do processo da televisão e outros enfeites e executou-o da melhor maneira possível, produzindo grandes quantidades de falhas como resultado. Ele teve a sensação de que os filés deveriam ser defumados perto de uma fogueira de carvão, mas é provável que ele se lembrasse incorretamente ou o método de que se lembrava fosse algum tipo de método pouco ortodoxo. Quanto ao udon, era feito com farinha de bolota, mais lisa que a farinha de trigo, com os ovos do pássaro giga que Gorba havia capturado para dar liga à farinha. Ele originalmente queria fazer ramen, mas não conseguiu fazer água com lixívia asterisco. TLN asterisco. Aparentemente isso é algo necessário para a regulação da acidez no processo de fabricação do ramen. Carbonato de sódio e carbonato de potássio são os principais ingredientes da água de lixívia, em outras palavras, é um tipo especial de solução alcalina. No momento Vandaliel estava tentando pensar em maneiras de conseguir. Mesmo os espíritos dos pesquisadores da origem que Vandaliel ouvirá não haviam feito sua própria água com lixívia. Ele estava tentando criar um método, então provavelmente seria capaz de fazê-lo em alguns anos. Vandaliel ficou surpreso ao saber que macarrão não existia em Lambda. Não havia udon, soba, ramen nem mesmo macarrão. Então, quando ele fez udon pela primeira vez, as impressões de todos foram algo como: este pão é bem comprido e fino. É interessante que você tenha usado água fervente para fazer isso. Bem, era por isso que espalhar o costume japonês de sorver ao comer udon e soba parecia que seria divertido. Ele pensou que haveria pelo menos udon ou macarrão, mas, considerando que também não havia comida defumada, talvez houvesse apenas comidas e receitas simples neste mundo. Talvez a razão fosse que as pessoas não tinham liberdade para inventá-los, ou o fato de que deliciosas carnes e produtos de monstros podiam ser obtidos de devios NES, eliminando a necessidade de inventar tal comida. E o agar usado para a sobremesa era algo que Vandaliel havia feito de tenguza, enquanto o mel era, claro, das abelhas do cemitério. Vandaliel havia domado, ou melhor, sido forçado a domar as abelhas do cemitério, que agora estavam construindo um enorme ninho no castelo real de Talosheim. Embora fosse inverno, as abelhas operárias eram enviadas para os ninhos do diabo para produzir mel. Aliás, as abelhas do cemitério comiam principalmente carne. Não havia problema em dar a eles a carne de monstros que não eram adequados para comer, como a dos goblins. O mel das abelhas do cemitério tinha um aroma poderoso e um sabor rico. A combinação de agar com este mel tornou-se muito popular, com coisas como tenguza e kombu sendo os principais ingredientes alimentares. Os habitantes de Talosheim foram forçados a reconsiderar suas opiniões sobre o valor das algas marinhas. Eles exigiam esforço para serem feitos, no entanto, pois não podiam ser criados por meio do lançamento de um feitiço como miso e molho de peixe. Pensando bem, Van, não é uma má ideia dar mel para as crianças? Perguntou Basdia. Este é um mel que removeu tudo que é prejudicial ao corpo, então não há problema, disse Vandaliel. Vandaliel havia usado a esterilização e desinfecção para remover do mel quaisquer componentes que pudessem causar danos ao corpo, preservando sua qualidade. Seria impossível para alguém desmaiar por comer este mel, embora ele não pudesse mudar o fato de que alguém ganharia peso se comesse muito dele. Então eu suponho que é bom para eles comerem.
Ponto. O bebê em seus braços fez um barulho estranho. Mas ainda é muito cedo para você comer papinha, Jadal. Basdia reajustou a maneira como segurava o bebê, que estendia a mão na direção de um prato cheio de frutas cobertas de mel, para que o bebê ficasse mais longe dele. Jadal era filha de Basdia, nascida no final do verão. Talvez em troca de Basdia ter passado por tantos problemas para engravidar, o nascimento e o parto foram surpreendentemente simples. Agora Jadal estava crescendo rapidamente. Suas bochechas marrom acinzentadas e inchadas eram muito adoráveis. Jadal Chan cresceu, não é? Disse uma das outras mães. Ah, você está aparando as garras dela corretamente? Não, parece que ela ainda não cresceu, respondeu Basdia. Quando Varbi começou a cultivá-los? Para Varbi, suponho que foi pouco antes de ela completar 1 ano de idade. Mas às vezes eles podem cultivá-los 3 meses após o nascimento, portanto, certifique-se de apará-los adequadamente. Afinal, as crianças podem se machucar com as próprias garras, disse outra mãe. Isso aconteceu com você, rei? Vandaliel começou a desenvolver suas garras depois de apenas 3 meses, mas já era muito esperto, disse Darcia. Realmente. Inteligente aos 3 meses de idade, isso é incrível. Ele tinha apenas 1 ano quando veio para nossa aldeia, então acho que é um pouco tarde para se surpreender. Darcia estava sorrindo enquanto se juntava à conversa entre as mães Gol. Ela só era visível para Vandaliel e os mortos-vivos até agora, mas agora ela podia ser vista por Basdia, Build e os outros, bem como conversar com eles graças ao feitiço de visualização que Vandaliel havia inventado, embora isso a tornasse parecem bastante transparentes. Ele pensou que Darcia ficaria menos estressada se pudesse se comunicar com os outros de forma mais suave, então ele criou o feitiço com isso em mente. Bem, uma vez que também tornava visíveis as marcas de chicote e queimaduras em seu espírito, seria difícil de usar nas sociedades humanas, ao contrário de Talochein, onde todos sabiam sobre suas circunstâncias. Vandaliel queria ressuscitá-la e tornar esse feitiço inútil antes de entrar nas sociedades humanas. Enquanto isso, Vandaliel estava brincando com as crianças Gol nas proximidades. Não, ponto. Outro dos bebês Gol fez um barulho. Como os meninos Gol tinham cabeças de leões assim que nasceram, eles pareciam gatinhos nessa idade. Eles não tinham patas, mas eram muito fofos. Bowman não parecia ser capaz de lidar com eles, no entanto. Vandaliel ficou muito feliz por tê-lo instruído a não machucar nenhum gato sem pensar. Papai. Não sou seu papai, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Sei que você é muito apegado a mim, mas não sou seu papai. Vamos deixar isso bem claro. Nini. Isso mesmo, Nini está correto. Se por Nini você quer dizer Oni-chan, você está absolutamente certo. Eu sou 3 anos mais velho que você. Nei. Não Nei, Nini. Eu não sou Suonei-chan. O rei é meio feminino, eu acho, uma das mães Gol comentou. Como o formato de sua cabeça. Você tem razão, se ele tivesse a mesma cor de pele que nós, você nunca pensaria que ele é um menino, disse outro. Como os homens Gol tinham cabeças de leões, do ponto de vista de Build e das outras mães, Vandaliel tinha feições femininas e cabeça de menina. No entanto, parecia que isso não se aplicava aos titãs mortos-vivos como Borcos ou Zran, que tinham corpos grandes e robustos com belos músculos. Assim que minha voz mudar e eu atingir meu segundo período de crescimento, tenho certeza de que serei como eles também. E quando for adulta, terei covinha no queixo, braços como troncos, peito largo, músculos abdominais como os rastros de lagarta de um tanque e coxas mais grossas que a cintura de uma mulher. Eu definitivamente serei tão macho quanto uma estrela de Hollywood. Eu tenho a habilidade e força sobre-humana que aumenta minha força muscular, então tenho certeza disso. Provavelmente espero. Palvina, com as outras crianças montadas em suas costas como se fosse um cavalo, passou feliz por Vandaliel, pois ele se sentia estranhamente inseguro sobre seu futuro eu. Ela tinha quase 1 ano, mas já era grande o suficiente para aparentar ter 5 ou 6 anos. Ela estava atualmente obcecada em deixar as outras crianças andarem em suas costas. Ela definitivamente não estava exibindo sua promessa futura de se tornar uma pessoa musculosa bem na frente de Vandaliel. Pensando bem, o que aconteceu com a limpeza do chefe intermediário? Perguntou Basdia. Assim que terminar esta pausa, vou desafiá-la pela 6ª vez, respondeu Vandaliel. Vandaliel havia perdido repetidamente para o chefe intermediário no 20º andar do Subdragon Savana de Borcos. Claro,
Não era como se sua vida fosse colocada em risco durante essas lutas. Em uma luta até a morte, ele venceria. Mas simplesmente com base nas regras que ele havia estabelecido, ele estava perdendo. Ele lutou contra o meio-chefe cara a cara. Isso incluiu a restrição do uso de golems criados através da transmutação de golem. Além disso, ele não tinha permissão para usar a barreira de absorção de mana para roubar a mobilidade do chefe intermediário. O limite de tempo que ele estabeleceu foi determinado por uma ampulheta, que levou cerca de 5 minutos para que toda a sua areia caísse. Vandaliel lutou contra o Venom Viver sob essas regras 5 vezes. Ele não conseguiu acertar seus ataques no Venom Viver e mesmo que o fizesse, eles seriam ineficazes e 5 minutos passariam rapidamente. Ele havia repetido esse processo várias vezes. Usar desinfetar removeu o veneno dentro do corpo do Venom Viver, o que significava que ele não precisava se preocupar em ser envenenado até que produzisse o veneno novamente. Sua barreira de negação de impacto foi mais do que suficiente para parar os ataques diretos do Venom Viver, mas os ataques de Vandaliel também não foram capazes de desferir um golpe decisivo. A princípio, ele tentou usar o feitiço sem atributo, Flight, para enfrentar seu oponente, mas foi completamente incapaz de acompanhar. Se fosse apenas uma questão de velocidade, ele seria capaz de se mover mais rápido simplesmente gastando uma grande quantidade de mana, mas o Venom Viver era muito superior quando se tratava de realizar curvas fechadas. Para começar, o feitiço sem atributo, Voo, era simplesmente um feitiço que usava telecinesia para mover o corpo do lançador. Não era páreo para as técnicas de voo habilidosas e complicadas do Venom Viver, que empregavam o uso do atributo Vento Mana em suas asas. E então ele tentou derrotá-lo à distância. Ele tentou mirar com Mana Bullets, mas falhou devido ao seu alcance problemático e velocidade do projétil. De qualquer forma, o mana que não foi afetado por nenhum atributo se dispersou facilmente. O feitiço Mana Bullet era um feitiço que reunia tal mana para evitar sua dispersão o máximo possível. No entanto, havia limites para o quanto ele poderia impedir que ela se dispersasse. Seu alcance era de apenas algumas dezenas de metros normalmente, e mesmo quando Vandaliel derramou 10.000 mana em um único projétil, não durou nem 100 metros. Mesmo usando o multicast para liberar vários Mana Bullets ao mesmo tempo, teve o mesmo resultado. Sua velocidade era inferior até as flechas, quanto mais balas disparadas dos canhões na terra, e sua trajetória era linear, tornando-os muito fáceis de evitar. Desviá-los era brincadeira de criança para o Venom Viver, que podia voar em qualquer direção em alta velocidade. Vandaliel tentou métodos como torcer a forma das Mana Bullets para alterar sua trajetória, mas ainda assim nenhum deles conseguiu acertar. Se o fizessem, eles tinham poder destrutivo suficiente para estourar a carne e os órgãos do Venom Viver, no entanto. Em qualquer caso, como Vandaliel foi incapaz de enfrentá-lo em combate corpo a corpo e Mana Bullets foram ineficazes, isso significava que ele ficou com os métodos indiretos de envenená-lo, infectando-o com doenças, usando Soul Break para de alguma forma tirar sua mana e distraindo-o com um Lemuri para criar uma abertura. Mas mesmo quando ele conseguiu criar veneno usando seu feitiço Deadly Poison nos olhos e na boca do Venom Viver, não foi eficaz, pois parecia possuir a habilidade Poison Resistance. As coisas correram bem quando ele fez o mesmo com a doença, mas 5 minutos se passaram antes que a doença começasse a fazer efeito. Soul Break era uma habilidade que não tinha efeito se Vandaliel não pudesse acertar nenhum ataque físico ou mágico no inimigo, e como o mana drenado pela habilidade era igual à quantidade de dano causado ao corpo, ele não poderia drenar nenhum do mana do Venom Viver. Embora os Lemures tenham trabalhado em Viver menores, o Venom Viver não mostrou grandes aberturas, apesar de ter sido surpreendido pela sede de sangue que o Lemuri de repente produziu. E então Vandaliel se lembrou de sua batalha contra Cercren e ampliou sua barreira de negação de impacto no momento do ataque do Venom Viver, conseguindo prender suas garras e cauda na barreira e criando uma abertura pela primeira vez. Conteúdo patrocinado. Mas antes que ele conseguisse se mover para um ataque, ele torceu seu longo pescoço para morder a ponta de sua cauda e sua pata presa para escapar. Foi ainda mais resoluto do que Cercren. Isso não era algo que mesmo um animal selvagem seria capaz de fazer imediatamente. Foram apenas seus instintos de luta como chefe intermediário de uma masmorra e o conhecimento de que morreria instantaneamente se uma das balas de mana de Vandaliel atingisse seu torso que permitisse isso.
E depois disso, o limite de 5 minutos passou novamente. Após suas batalhas, Borkus e os outros lidaram rapidamente com o Venom Viver, continuaram a derrotar o chefe do Dungeon no 30º andar e pegaram o saque na Câmara do Tesouro. Isso lhe deu experiência e o levou a subir de nível. Definitivamente posso vencer da próxima vez, disse Vandaliel. Vandaliel, você não precisa ter tanta pressa, sabe? Disse Darcia. Se eu ressuscitar daqui a 5, 10 anos ou mesmo 100 anos, não me importo. Está tudo bem, disse Vandaliel. Eu digo isso sempre, mas vai ficar tudo bem desta vez. Darcia parecia incerto, mas Vandaliel sabia que tinha chance de vencer desta vez. Ele teve uma ideia para alterar o feitiço Mana Bullet para criar um novo feitiço de atributo de morte. Vandaliel pensava que a magia de atributo de morte tinha maneiras limitadas de causar dano diretamente aos inimigos, mas se havia maneiras limitadas, ele apenas tinha que inventar algumas. Ele adiou a invenção de tal feitiço porque não ganhou nenhuma experiência ao derrotar inimigos sozinho, mas poderia dedicar seus esforços a isso se necessário. Como resultado, ele terminou com sucesso o desenvolvimento de um novo feitiço ontem. Este feitiço era um projétil afetado pelo atributo morte com longo alcance, alta velocidade e uma trajetória difícil de ler. Eu definitivamente vou ganhar da próxima vez. Não haverá uma 7ª vez, declarou Vandaliel confiante. Ao contrário dos monstros normais, chefes intermediários e chefes que aparecem nas masmorras são produzidos pelo núcleo da masmorra. É por isso que não importa quantas vezes um chefe seja derrotado, uma vez que um certo período de tempo passa, um monstro de igual força aparece em seu lugar. Shuaia. 7 enormes cabeças de cobra grandes o suficiente para engolir uma vaca inteira estavam enroladas uma na outra. No entanto, havia apenas uma cauda. É uma das raças do dragão, uma serpente com múltiplas cabeças. Quando esta criatura sai do ovo, ela tem 2 cabeças e é do tamanho de uma cobra-rato japonesa, mas o número de cabeças aumenta à medida que se desenvolve. Assim como o tamanho de seu corpo, a dureza de suas escamas, suas habilidades regenerativas e a potência de seu veneno. E uma vez que amadurece até a idade adulta, torna-se uma enorme serpente de 7 cabeças conhecida como Hidra. É rank 6, superior aos Wyvern entre as raças do dragão. Sua inteligência não é muito diferente de uma cobra normal e é muito menos móvel que os Wyvern. No entanto, seu corpo poderoso pode derrubar um ser humano com facilidade, e é difícil feri-lo através de suas escamas com métodos normais. E a substância secretada por suas presas é um veneno potente que não pode ser removido sem um antídoto especial. E o que torna essa criatura difícil de matar é sua resiliência que a mantém viva, a menos que todas as suas cabeças sejam cortadas e seu coração destruído. Se apenas uma dessas 2 etapas for realizada, sua capacidade regenerativa permitirá que ele se recupere totalmente em questão de dias. Aliás, Hidras pode se desenvolver ainda mais para crescer uma 8ª cabeça, tornando-se conhecido como Orochi. Seu nome sem dúvida foi dado a ele por um dos heróis de outro mundo. Eu quero uma revanche, disse Vandaliel, vendo a Hidra que havia aparecido para sua 6ª tentativa de lutar contra o mid-boss do Subdragon Savannah de Borkus. Não, isso provavelmente é impossível, disse Borkus, negando-o imediatamente. Mas acabei de inventar um novo feitiço para lidar com a mobilidade do Venom Viver. A Hidra era menos inteligente e menos móvel do que um Viver normal. Claro, não poderia nem se comparar com a versão de nível superior, o Venom Viver. Não há nada a ser feito sobre isso, Borkus disse a ele. Na verdade, era muito incomum que o mesmo monstro aparecesse 5 vezes seguidas como o chefe intermediário em primeiro lugar. Normalmente, a raça dos chefes intermediários e chefes que aparecem nas masmorras não é fixa. Eles tendem a ter aproximadamente a mesma força geral, mas são gerados aleatoriamente pelo dungeon. Esta masmorra geraria dragões de nível 6 ou chefes intermediários do tipo dinossauro. O Venom Viver foi provavelmente um dos monstros mais fortes que poderiam ter sido gerados. A razão pela qual apareceu 5 vezes seguidas foi devido ao azar de Vandaliel. Não é como se a Hidra fosse recuar agora, disse Borkus. Experimente. Aquele seu novo feitiço. Claro. Bala da Morte. Quando Vandaliel ergueu a mão em direção à Hidra que levantava seus pescoços curvos, um objeto preto semelhante a ar quente cintilante apareceu em sua palma. Conteúdo patrocinado. Ele disparou o Death Bullet na Hidra que sentiu uma presença extraordinária e estava tentando escapar.
O Death Bullet consistia no atributo de morte mana capaz de drenar a força vital de um inimigo, condensado usando o mesmo princípio do Mana Bullet. Ele não podia dispará-los consecutivamente porque ainda não estava acostumado a lançar o feitiço, mas seu alcance e velocidade estavam em outro nível. Eles também tinham uma habilidade de direcionamento que lhes permitia perseguir alvos até certo ponto. XGA. No entanto, a velocidade do projétil do Death Bullet e a capacidade de homem se mostraram desnecessárias, pois atingiram a Hydra com facilidade. Um grito se ergueu da Hydra quando sua vitalidade foi drenada, e suas cabeças começaram a abaixar em direção ao chão uma a uma. Vandaliel disparou vários outros Death Bullets, e uma vez que todas as suas cabeças estavam no chão, ele disparou um último Death Bullet em seu coração para desferir o golpe final. O que restou foi o cadáver de uma Hydra que estava morta apesar de estar completamente ilesa. Oh, isso é incrível, disse Borkus. Considerando que a quantidade de mana que gastei era equivalente a todas as reservas de mana de 100 magos de primeira linha, na verdade não, disse Vandaliel. Isso pode ser verdade, mas isso é menos de 1% para você, não é? De qualquer forma, você deveria estar feliz. Você derrota um chefe intermediário em menos de 1 minuto, não importa o limite de 5 minutos. Eu fiz, mas você não precisa estar tão focado no Venom viver. O principal é que você só precisa se tornar forte o suficiente para que o Dragon Golem não o mate imediatamente, Borkus o lembrou. Não é mesmo? Você está certo, mas ainda não consigo me sentir satisfeito. Ainda assim, como diz Borkus, limpar este dungeon repetidamente até que o Venom viver apareça está se afastando muito do meu objetivo. Então eu acho que isso vai fazer. O Dragão Golem é o próximo. Os níveis das habilidades Death Attribute Charm, Strengthen Followers, no Attribute Magic, Mana Control, Cooking e Unarmed Fighting Technique aumentaram. Você adquiriu a habilidade de controle de longo alcance.